Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo, 2 versículos da parte do Senhor aqui. Livro do Salmo, Números 89, versículo 19 e o versículo 20. Que diz assim: Então em visão falasse do teu santo e dissesse: Socorri um que é esforçado, e exaltei um eleito do meu povo. Achei a Davi, o meu servo, e com meu santo óleo ungi. Queridos, nós estamos diante de uma palavra. Esse salmo é um salmo da linhagem de Asaf, um levita. O Etan fazia parte ali do átrio da casa do Senhor. Era da linhagem de Asaf, o regente do coral de Davi e de Salomão. Então ele vivia naquela época da monarquia de Davi e Salomão, né? E aí ele vem trazendo, ele traz em memória o pacto de Deus com Davi, a fim que Deus livrasse o seu povo dos males presentes. O que nós aprendemos aqui nesses 2 versículos, 89 no versículo 19 e 20, aqui dá a entender que Israel estava numa decadência tamanha. Isso aqui já estava, com certeza, o reinado de Saul já estava em decadência total. Aí a Bíblia diz que em visão falasse do teu santo e dissesse, quer dizer, Deus visita esse componente levita da casa do Senhor, na era de Davi, e em visão disse: socorri um que é esforçado, e exaltei um eleito do meu povo. Eu vou pregar 5 coisas aqui, as qualidades de Davi. Primeiro, Davi era uma bênção do Senhor. Primeiro ponto, Davi era uma bênção. Porque Davi verdadeiramente era vocacionado por Deus. E toda pessoa que ele é vocacionado por Deus, automaticamente Deus está no comando. Deus outorga, Deus comissiona, e verdadeiramente Deus não vai se decepcionar, e nem os que vão estar em volta desse eleito, né? Então socorri um que é esforçado, e exaltei um eleito do meu povo. Achei Davi, o meu servo, e com o seu santo óleo ungi. Então, o primeiro ponto, ele era uma bênção do Senhor. Ele era um homem abençoado por Deus. Segundo, ele era um homem disciplinado. Isso aí é as características. Essas são as características de quem verdadeiramente é vocacionado por Deus. Toda pessoa que é vocacionada por Deus, ele é uma bênção do Senhor e ele é disciplinado. Primeiro ele passa pelo crivo. O homem que é chamado por Deus, primeiro ele passa por uma preparação. Hoje é inversões que nós estamos vendo. Hoje tem mais gente consagrando Saul do que consagrando Davi. Porque estão consagrando mais por aparência. Foi o que aconteceu com o primeiro monarca. Saul foi amando do povo, agrado do povo, foi agrado aos olhos do povo, mas não era o agrado de Deus. Por persistência, Deus permitiu que consagrasse Saul. Mas Deus tinha o seu, que era Davi. Então Davi, ele era um homem disciplinado, era o que não tinha. Essa qualidade não tinha em Saul, nem era uma bênção e também não era disciplinado. Prova que, se você ler o contexto de Saul, você vai ver que ele só deixou decepções. Começou bem, depois no meio mal e terminou péssimo. Porque não era um homem disciplinado. Não era um homem que aceitava a orientação de Deus.
Então Davi, ele era um homem disciplinado. Ou coisa boa quando o cristão ele é disciplinado. Quando um crente ele é disciplinado, automaticamente ele não dá trabalho para a sua liderança. Ainda que a direção não esteja no centro da vontade de Deus, mas quem é disciplinado, irmão, ele entrega na mão de Deus. Ele está vendo que está havendo injustiça, está vendo omissão, está vendo conivência, mas ele fica na sua posição porque ele é disciplinado. E outra coisa, ele espera em Deus, ele não espera no homem, ele espera em Deus. Então é isso que nós estamos precisando nos dias que estamos vivendo. Pessoas que precisam esperar em Deus. Deus quer abençoar? Deus quer. Deus quer usar? Deus quer. Mas tem que passar pelo crivo. Tem que passar pelo crivo. Aí quando nós vamos lá em Tiago 1,12, diz: bem-aventurado aquele que sofre tentações, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida eterna. Bem-aventurado o que sofre as tentações e quando é provado. Porque o homem experimentado de prova, ele se torna um homem disciplinado. Ele aceita a correção. É o que hoje está em escassez de instrução. Hoje todo mundo quer ser filho de Deus, mas ninguém quer ser disciplinado. E a Bíblia disse: qual é o pai que não corrige o filho? E todos são participantes da disciplina, todos. Se você estiver sem disciplina, é bastardo e não é filho. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Para ser chamado de filho, precisa passar pela disciplina. Porque se não passa pela disciplina, é bastardo e não é filho. É a Bíblia que diz isso. Mas Davi, ele era uma bênção do Senhor. E era disciplinado. O homem foi tão disciplinado que ele foi intitulado o segundo coração de Deus. Era um homem que verdadeiramente tinha temor. Temor a Deus. E devido a ele ser disciplinado, é que Deus revelava os seus mistérios para ele. Davi, você pode ver que os combates dele, Davi nunca se frustrou. Nunca se decepcionou. Devido a ele ser disciplinado, a Bíblia diz no Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e aí o Senhor fará saber o seu conserto. O segredo de Deus é para quem teme. E o temor não é simplesmente na hora do perigo ter aquele temor a Deus, não. Está muito além disso aí, está muito além. Está muito além. Muito além, mas muito além mesmo. Nós estamos vivendo uma era que verdadeiramente, nós estamos vivendo uma era que as pessoas não estão tendo temor. Não estão tendo temor. E é por isso que estão passando por decadências. Então ele disse, o segredo de Deus é para aquele que o teme. Quem teme é disciplinado. Aceita a correção porque ele é chamado como filho. Terceiro, trabalhava com o coração inteiro. Davi, ele trabalhava com o coração. Ele não trabalhava com a razão. Ele não trabalhava com o seu intelecto, seus próprios intelectos. Não, ele trabalhava com o coração. E esse coração estava entregue na mão do Senhor. Então, o coração dele estava entrelaçado em Deus. Por isso que ele trabalhava com o coração inteiro, um coração dilacerado, um coração aberto. Davi, eu sempre, na minha fala, eu sempre falo que ninguém na Bíblia orou igual Davi. Até no seu tropeço, Davi foi perfeito, até no seu tropeço, na hora de chegar no altar de Deus. Se você olhar os Salmos, ninguém orou igual Davi. Davi era um homem dilacerado, coração totalmente definhado, totalmente arraigado para Deus, totalmente inclinado. É por isso que ele diz lá, quando ele estava no seu momento de lamento com Deus,
ele disse que o sacrifício para Deus é um coração aquebrantado e contrito não desprezará Deus. Salmo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus é coração aquebrantado. Por isso que está aqui o terceiro ponto, o coração. Trabalhava com o coração inteiro. Quer dizer, com um coração aquebrantado. É isso que muitas das vezes precisa. Hoje as pessoas não querem viver, não querem andar no campo, trabalhar com o coração inteiro. Eles querem servir a Deus com a sua própria razão, com o seu próprio eu, com o seu próprio intelecto. Você entendeu? E é por isso que verdadeiramente tem se frustrado no caminho. E outra coisa, hoje tem mais gente vivendo no campo do sacrifício. Mas a Bíblia era bem enfática a dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você olha no Salmo 51, em versículo 16, ele diz que o Senhor não comprazo em local sem sacrifício. Porque se Deus comprazo, ele tinha muito para oferecer. Aí no versículo 17 ele diz, o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Porque Deus não... Tem muita gente aí achando que com a sua oferta, o seu holocausto já está resolvido. Não. Primeiro, Deus precisa receber nós primeiro, para depois receber os nossos holocaustos. Dá uma olhada lá na história de Abel e Caim. Vai lá atrás, volta lá em Gênesis para você ver. A Bíblia diz que primeiro Deus recebeu Abel, para depois receber sua oferta. Foi por isso que indignou Saul. Deus reprovou... Saul não, Caim, melhor dizendo. Corrigindo. Caim, Deus não recebeu nem ele, nem a sua oferta. Primeiro, para Deus receber a nossa oferta, primeiro ele tem que receber a nossa integridade com ele. Por isso que Davi trabalhava com o coração inteiro. Isso chama-se integridade. Aqui, esse tópico aqui é o mesmo tópico de Jó. Jó era sincero, era íntegro. Então, quer dizer, trabalhava com integridade, expressava com integridade, atuava com integridade, se encurvava com integridade, não era com hipocrisia, com religiosidade, com fariseísmo. Não, era o coração inteiro. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Como a corça corre pelas correntes das águas. Salmo 42, versículo 1 e 2. Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo que há em mim. O que há em nós? Qual é o centro que há em nós? A nossa alma, o nosso coração. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Salmo 103. Davi tinha essas qualificações. Quarto, Davi tinha vida no altar. É que muitas das vezes está faltando em mim e você vida no altar. É o que está faltando. Vamos sair um pouco do texto, baseado no texto? Quando houve o desafio lá dos 400 profetas de Baal e os 400 de Azera lá, mais Elias lá, você viu lá, quando ele chegou lá e quando ele entrou para o desafio, primeira coisa qual foi o primeiro ponto que Elias fez? Reparar o quê? O altar. A primeira preocupação de um homem, que é uma bênção do Senhor, ele é um homem que é disciplinado, um homem que trabalha com o coração inteiro, e um homem que tem vida no altar, primeira coisa que ele faz é fazer uma introspectiva dentro dele e reparar o altar. Porque Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Para que Deus se apresenta, se manifesta, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quer dizer, vida no altar. É isso que está faltando nos dias que nós estamos vivendo. Altar. Hoje tá cheio de gente intitulando altar aí, mas quando você vai ver, tá igual os Baal lá, os que enfrentaram Elias. Fogo estranho. Tá igual Nadab e Abiú, filhos de Arão. Ofereceram fogo estranho no altar. É por isso que hoje as nossas igrejas não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque está faltando altar. Está parecendo um altar de Jeroboão. Está parecendo o altar de Jeroboão. Sabe por quê? Só tinha cinza. Só tinha cinza.
Você lembra ali em Reis 13? Quando o profeta novo, o Senhor falou, vai e profetiza o altar. Aí quando chegou lá, o que que aconteceu? O que que aconteceu lá? Tinha o que lá? Cinza. Aí o que que tem que fazer? O que que tem que fazer? Tem que verdadeiramente soprar cinza. Muitos de nós estamos igual ao altar de Jeroboão, só cinza. Só floresce se tiver luz em volta de nós. Nós estamos vivendo uma era da igreja de Geazim. A igreja de Geazim, sabe? A igreja de Geazim é igual ao altar de Jeroboão. A igreja do mercadejo. A igreja que não enxerga nada, só enxerga se tiver algumas luzes perto. Você já viu que cinza só clareia quando o fogo está aceso? Só candeia porque está perto do fogo? Você viu Geazim? Quando o inimigo cercou todo Judá e Jerusalém, quando ele olha, ele só enxerga o exército inimigo, ele não consegue enxergar aquele que está com ele. Quando Eliseu clama, Senhor, mostre para esse homem que o maior é o que está conosco que o que está lá fora. Quando Deus abriu os olhos de Geazim, Geazim viu exército de cavaleiros de fogo. Mas ele só enxergou porque tinha uma luz perto. Hoje tem muita gente, irmão, que ele só clareia se tiver luzes perto. Pessoas que têm altar. Mas se aquele altar que está ali perto, em volta dele, se ausentar um pouco, é aqueles que estão, parece, mas não é, diz, mas não é. Diz é sinônimo que não confirma. Fulano é crente, diz que é crente, então não confirma. É isso que está faltando nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando ter vida no altar. E para começar a vida no altar, nós precisamos orar. Nós estamos precisando buscar a presença de Deus. Nós precisamos descer à casa do oleiro. E hoje é o que menos nós estamos fazendo. Hoje, irmão, você quer arrumar confusão com o crente, chama crente para orar. Sobe no altar e cobra da igreja que precisa orar. Você já arruma confusão. Okay? A carnalidade tomou conta. Aí como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai se manifestar? Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Acabando de orar. Então, quer dizer, tem que terminar a oração. Tem crente que está em 10, 20, 30 anos dentro da igreja, 40, e ainda uns nem começou a orar. E outros estão no meio da caminhada da oração. Mas para descer fogo, a Bíblia diz que terminando Salomão de orar, aí desceu fogo. E recebeu o sacrifício e o holocausto. E diz que quando a glória entrou no templo, diz que nem um sacerdote conseguiram entrar no templo, porque a glória estava manifestada. Mas precisa terminar a oração. Não é meramente ir na igreja no domingo, os domingueiros, os religiosos. Não, precisa ter altar. Davi também tinha altar. Davi tinha vida no altar. Se você olhar os salmos de Davi, você se encanta. Você fica pasmado. Porque Davi tinha altar. Davi tinha verdadeiramente compromisso com Deus. Davi verdadeiramente, ele tinha prazer de estar no altar de Deus. É o que muitas das vezes está faltando em mim e em você, que está lá do outro lado. Precisamos ter altar. Quando nós entramos no eixo de Deus, na agenda de Deus, quando nós entramos na vocação de Deus, que o nosso altar está diante de Deus, nós podemos fazer prova com ele. Quando Elias reparou o altar, que o altar estava reparado,
A Bíblia diz que ele mandou fazer um rego em volta do altar e mandou jogar água. Aquela água ali representa o nosso choro diante do altar. O nosso choro representa verdadeiramente o nosso lamento. É que muitas das vezes é isso que está faltando em nós. Lamento, nós estamos precisando se lamentar mais. É isso que nós precisamos. Olha o que diz aqui em Joel 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Quer dizer, tem que chorar entre o alpendre e o altar. Precisamos chorar, precisamos clamar, precisamos lamentar, para que o Senhor venha se manifestar, para que o Senhor venha mostrar o seu poderio. Você sabe o que tem acontecido hoje nos dias que estamos vivendo? Duas coisas estão imperando dentro da igreja. Não vou nem falar nenhum mundanismo, porque isso aí já tomou conta. A dúvida e a incredulidade. A dúvida e a incredulidade tomou conta da igreja. Eles estão dentro do pronto-socorro de Deus e não conseguem receber o milagre. Por quê? Foi o que Deus falou para Tomé. Tomé, seja crente, não incrédulo. Então nós precisamos ter altar. Quinto, para me finalizar aqui. Davi trabalhava incansavelmente, era valente para derrubar o inimigo. Quer dizer, Davi não intimidava com a circunstância. Ele não se afligia com a circunstância. É por isso que eu intitulo duas igrejas, Davi, a igreja de Davi e a igreja dos irmãos de Davi. Hoje o que mais tem é gente congregando na igreja dos irmãos de Davi. O que é congregar na igreja dos irmãos de Davi? Congregar na igreja dos irmãos de Davi é congregar na igreja do pessimismo. É aqueles que trabalham no si, talvez, será. E Deus não trabalha nesse campo. Congregar na igreja dos irmãos de Davi é ver o inimigo, ver o problema, a adversidade, a luta que você está passando e você olhar para ele e dizer: estou vencido. A primeira coisa que faz é abaixar a guarda, o escudo, abaixar os armamentos e não ter força para lutar. Só que na igreja de Davi é diferente. O problema é grande, mas quando ele olha, ele vê o problema minúsculo. Ah, não. É isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando congregar na igreja de Davi. Que o problema aparece, mas não abala. Sabe por quê? Porque a nossa casa não está edificada na areia, está edificada na rocha. Davi trabalhava incansavelmente, porque era valente para derrubar o inimigo. Vamos sair do texto baseado no texto. Quando Gedeão, Deus chamou ele para uma batalha, aí ele tinha 32 mil soldados. Aí ele achava, mas isso aqui eu vou vencer de letra, né? 32 mil soldados. Aí o Senhor visitou ele e falou: não, manda uma mensagem para eles: os covardes de volta. Os covardes de volta. A Bíblia diz que 22 voltou para o arraial, que era covarde. Esses 22 representam a igreja dos irmãos de Davi. O gigante gritava lá: não tem homem, e eles... Quando Davi chegou, impregnou até os seus próprios irmãos, chamou de presunçosos. O que você está fazendo aqui? Onde é que você deixou as ovelhas do nosso pai? Onde foi que você deixou? Ele disse: como é que está aí a batalha? Como é que está aí a guerra? Porque quando o cara é decidido, irmão, quando o cara tem vida com Deus, quando o cara é uma bênção do Senhor, quando ele é disciplinado, quando ele trabalha com o coração inteiro nas coisas de Deus, vocacionado, deleitado nas coisas de Deus, ele não intimida não. Ele chegou: como é que está aí a guerra aí? Quando ele viu o homem gritando lá, só viu os irmãos dele tudo batendo as pernas. Ele falou: quem é esse incircunciso
que afronta o Deus que eu sirvo. Congregar na igreja de Davi é servir a Deus com convicção, com certeza de vitória. Não é andar no campo da igreja dos irmãos de Davi, que anda com o semblante de um vencido, um derrotado. Você encontra com um crente na rua, como é que você está, irmão? Tô. Quando ele fala, tô assim, está mais vencido do que... Ele nunca tem uma palavra de otimismo. Não, eu tô no vale, irmão, mas eu estou lutando. E o inimigo não vai me vencer, porque o Deus que eu sirvo não é só Deus dos montes, ele é Deus do vale também. Mas não, ele já demonstra um vencido, um fracassado. Aí o inimigo faz dele igual um pandeiro no samba. Lamentavelmente é isso, irmão. Agora, a igreja de Davi não, a igreja de Davi é... Só que a igreja de Davi é solitária. A igreja de Davi é aqueles esquecidos, aqueles que os homens não conseguem enxergar ele, mas só que tem um Deus e um guarda que não tosqueneja, que sempre está de olho nele. É o elemento surpresa. Esses são os verdadeiros, são os remanescentes. É isso que está precisando nos dias que nós estamos vivendo. Vamos lá para Gedeão. Aí disse, os covardes voltam, 22 voltou, aí ficou 10 mil. Aí o Senhor falou, não, meu filho, calma. Vamos passar esse povo no crivo. Vamos ver se ele tem essas 5 qualificações de Davi que eu estou pregando aqui agora. Vamos ver. Vamos ver se eles são a bênção do Senhor. Vamos ver se eles são disciplinados. Vamos ver se eles trabalham com o coração inteiro. Vamos ver se eles têm vida no altar. Falou, não, leva o povo para a prova. Desce o ribeiro. Aquele que beber a água com prudentemente, bebendo, com prudência, bebendo e policiando, pode separar esses. Aí na peneira, irmão, só sobrou 300 de Gedeão. 300. Então, você viu que não foi 1%, porque 1% de 32 mil dava 3.200 pessoas. Né? Não, 320 pessoas, melhor dizendo, né? A 1% foi 300, foi menos de 1%, né? Então você vê que Deus não conta com muitos. Deus conta com pessoas íntegras, pessoas compromissadas. É isso que Deus está falando com você do outro lado, que vai ouvir essa mensagem. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer que você seja disciplinado. Deus quer que você trabalhe com o coração inteiro. Deus quer que você tenha altar, para quando entrar o desafio, você não se decepcionar. Porque se você tiver altar, se eu tiver altar, se você tiver altar, nós tiver altar, irmão, o inimigo não vai prevalecer. E aí nós vamos trabalhar incansavelmente, porque somos guerreiros para derrubar o inimigo. Porque Paulo disse lá em 2 Coríntios 10, 4, que as nossas milícias, os nossos armamentos não são carnais, mas são espirituais para desfazer todas as fortalezas do inimigo. Mas precisamos ter altar, precisamos ter vida com Deus. E ter vida com Deus, irmão, é ser separado. Você dá uma olhada na Bíblia, os homens de Deus, vê se eles andavam em patota, vê se eles andavam em multim dentro da igreja. Vê se eles andavam. Vê se eles andavam fermentando o fermento do fariseu. O mundo está se acabando e ele está tranquilo. Pode acabar, mundão. Eu sei quem foi que me chamou. É isso que nós precisamos aprender aqui, ó. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado e exaltei o eleito do povo. Quer dizer, eu socorri um que é esforçado. Davi era um homem esforçado. E outra coisa, Davi tinha prática de guerra, mas não tinha os holofotes. Ele não tinha as luzes, o glamour. Quando apareceu o glamour lá na frente, você viu o glamour, né? Quando as mulheres começavam a dar... Saulo mata 1000 e Davi mata 10 milhares. Aí começou. Porque assim, você está lá no anonimato, ninguém te enxerga, ninguém te valoriza, ninguém...
não dá nada para você, mas na hora que Deus te tira você do anonimato, tira você do deserto e começa a aparecer, aí começa a aparecer os que eram mais chegados seus, são os verdadeiros inimigos. É por isso que nós temos que estar blindados com Deus. É por isso que nós precisamos estar preparados com Deus. E para me finalizar aqui, nós precisamos desses 5 pontos que Davi tinha. Uma bênção do Senhor, disciplinado, trabalhava com o coração inteiro, tinha vida no altar e trabalhava incansavelmente, porque era valente para derrubar o inimigo ou os inimigos, né? Então a Bíblia é enfática a dizer que procura te apresentar a Deus, não aos homens, como obreiro aprovado, que não se envergonha e que maneja bem a palavra da verdade. Não é só manejar a palavra com intelecto, cheio de oratória, não. É que maneja a palavra da verdade. É isso que está faltando. Então fica aqui essa mensagem para a nossa reflexão. Tá certo? Deus abençoe você que vai ouvir essa mensagem. E compartilha. Pega essa mensagem e manda para frente, tá bom? Essa aqui é uma mensagem de reflexão, tá certo? E se alguém quiser entrar em contato, meu telefone meu código é 89 994 010024. Deus abençoe a todos e que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Deus abençoe.